Bom, Iso, essa questão de 4 ou 5 meses para cá, que o informativo está sob a minha particular direção, o que eu tenho tentado fazer é, primeiro, honrar o compromisso primordial dele, que é falar sobre trova, informar sobre resultados, enfim, manter os trovadores atualizados no universo trovadoresco brasileiro. Mas mais que isso, acho que a gente tem que extrapolar um pouco, como você mesmo disse, e ir além da trova, transmitir também um pouco de cultura e principalmente falar dos trovadores que construíram a UBT. E é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então, Iso, a gente sabe que já passaram pela trova, grandes nomes da poesia e da própria trova, como o próprio José Maria, que você acabou de citar, que é um maior concurso. Né? Fale um pouco para nós desses velhos trovadores, de como é que surgiu a UBT e de como você veio parar na UBT. Bem, a UBT surgiu pelo amor e a dedicação de um homem, Luiz Otávio. Luiz Otávio era apaixonado pela trova. Então, eu acho que Luiz Otávio foi um dos poucos trovadores que unia duas coisas. Eu costumo dizer, Xavier, que existem os trovadores e os fazedores de trova. Os trovadores são aqueles que trabalham pela trova, muito. E os fazedores de trova são aqueles que fazem trovas. Nas duas categorias existem os grandes, os médios e os pequenos. Então existem grandes trovadores, existem grandes fazedores de trova. Por exemplo, você tem um exemplo, um homem que nós perdemos há pouco tempo, que é uma perda terrível para o UBT, é o presidente da União Brasileira de Trovadores de Niterói, Milton Nunes Loureiro. Milton Nunes Loureiro era um bom fazedor de trovas, fazia trovas boas. Agora, ele era um excepcional trovador. Ele trabalhava pela trova, né? E eu acho que Luiz Otávio foi um dos poucos trovadores que associou as duas coisas, sabe? Ele era um grande trovador e um grande fazedor de trovas. Entre os grandes trovadores, nós temos Beltrão, em Minas Gerais, que foi um trovador fantástico. Nós temos ainda hoje alguns grandes trabalhadores pela trova. Você tem o presidente da UBT da seção de Porto Alegre, o Flávio Roberto Stefani, que é um grande trovador e um grande fazedor de trovas. Você tem o Arlindo Tadeu Hagen, que é um grande trovador e um grande fazedor de trovas. Quer dizer, provavelmente, pela beleza das suas trovas, os grandes fazedores de trovas aparecem mais, né? Quando a gente fala da trova, bom, a gente tem que falar de Colbert Rangel Coelho, tem que falar de Valdir Neves, tem que falar de Zé Maria Machado de Araújo, que eram grandes fazedores de trovas, faziam trovas fantásticas, né? Um dos maiores de todos foi um trovador que entrou na trova de uma maneira engraçada. Ele foi ficando cego. Ele tinha uma doença chamada cegueira progressiva. Ele foi aos poucos perdendo a visão. Foi para os Estados Unidos tal, e não resolveu nada. Ele contava para os amigos que ele chegou a pensar seriamente em suicídio. Até que, através do Colbert Rangel Coelho, um outro grande trovador, ele descobriu a trova, né? Colbert mostrou para ele que era a trova, que tinha o UBT e tal, e de repente Durval Mendonça se projetou. Era um trovador fantástico, fantástico, como arte, como técnica
de trova. Eu entrei na trova através de uma trovadora que era trabalhadora pela trova também. Madalena Leia, exatamente. Madalena era psicóloga e ela dava uma série de palestras sobre psicologia infantil no Clube A Hebraica de Niterói. Ao mesmo tempo, eu dava nesse clube uma série de palestras sobre técnicas de chefia e liderança. E as mães e os pais, os associados da Hebraica, se queixavam muito que a Madalena só dava razão para as crianças, nunca para eles. E uma vez eu passei pela sala onde ela ia fazer a palestra e de brincadeira botei em cima da mesa dela uma quadrinha, que eu conhecia como quadrinha, dos meus tempos de ginásio. Eu coloquei uma quadrinha que dizia: esta seria uma cena de não se esquecer jamais. Ver a dona Madalena dar razão aos pobres pais. Por incrível que pareça, a quadra estava certa como trova. Ela tinha rima dupla, sete sílabas em cada verso e tal. E a Madalena ficou encantada e fez questão de me conhecer. E aí me desvendou o mundo da trova, né? E insistiu para que eu entrasse na UBT. Mas ela queria me levar para a UBT do Rio. Eu morava em Niterói. Só que as reuniões da UBT do Rio eram domingo à tarde. Eu, domingo de manhã, jogava um torneio de futebol para veteranos na Hebraica. Quer dizer, chegar em casa depois de jogar futebol, almoçar, tomar banho, almoçar, sair, tomar as barcas para ir para o Rio, para ainda tomar um ônibus no Rio, era muito para mim, sabe? Não dava. Então eu não me interessei pela trova. Alguns meses depois, havia eleições no Brasil. E eu comprei o Fluminense, que era o jornal de Niterói, para saber em que sessão que eu votava. Votei. Quando voltei para casa, comecei a folhear um jornal que eu normalmente não comprava. E aí, numa página lá, tinha meia página: trovadores de Niterói fazem o seu concurso. E eu fui ler. E falei, pô, isso aqui é aquele negócio que a Madalena A tal da UBT. A tal da UBT, né? O tema era Tiradentes. Falei, eu vou concorrer nesse troço aqui. Aí fiz lá 5 quadrinhas, né? E mandei. 3 de pé quebrado. Eu não sabia fazer, né? Eu tive uma menção honrosa e uma menção especial. 2 classificações. Aí fiquei muito entusiasmado com aquilo, sabe? Fui na entrega de prêmios, de terno, gravata, todo empetecado, que foi no Teatro Municipal de Niterói. E fiquei vendo aquele pessoal todo, aquela amizade, aquele bate-papo e tal. E aí eu ouvi alguém comentar dos concursos que ia ter em Curitiba. E tinha um senhor alto, com calça preta, blusa branca e um paletó azul. Todo mundo falava com ele e tal. Eu fiquei, esse cara deve ser de Curitiba, né? Cheguei perto dele e perguntei: boa noite, boa noite. O senhor é de Curitiba? Ele olhou para mim como se fosse um lesa-majestade. Eu não sabia que aquele uniforme que ele estava usando era o uniforme da UBT de Nova Friburgo. Era o Rodolfo Abud, né? Ele disse para mim: não, eu sou da UBT de Nova Friburgo, mas assim com um orgulho na voz, sabe, que eu achei muito bacana, né? Eu sempre trabalhei em vendas, então as inflexões vocais são muito importantes, né? Falei, poxa, esse cara se orgulha de ser de Nova Friburgo.
Bom, descobri lá o tema humorístico era biquíni. E eu mandei 5 trovas, mandei 5 do tema lírico filosófico, que eu nem lembro qual era, e mandei 5 de biquíni, das quais 3 de pé quebrado. Passado um tempo eu recebi um telegrama de Curitiba. Parabéns, você foi premiado no nosso concurso no tema biquíni. Procure, e aí dava o nome, o endereço e o telefone do Milton Nunes Loureiro. Porque a Vera Vargas, uma das maiores trabalhadoras da trova, a Vera Vargas fazia o seguinte: quando era premiada uma trova com um nome desconhecido, né? Mas, ué, isso é trovador novo. Então ela não mandava o resultado para o trovador. Ela mandava o resultado para o delegado ou presidente de sessão e mandava o trovador ir procurá-lo, que era para o delegado laçar o cara, né? Aí eu fui à casa do Milton, e o Milton, entusiasmado, que eu já tinha sido premiado lá, aí ele me convidou para começar a assistir às reuniões da UBT de Niterói, que eram na casa dele. Aí eu conheci Manita, Jaci Pacheco, Sávio Soares de Souza, uma série de trovadores de certo peso. Só que nas reuniões eu acabei descobrindo que eu era um ignorante mor, né? Eu não sabia nada, né? Nem da técnica, não sabia nada da trova. E aí comecei a aprender, comecei a estudar, curioso, gostei, comecei a estudar, comecei a aprender, corri tudo que era sebo de Niterói e do Rio para comprar livros de trova. E nas minhas viagens, eu viajava muito profissionalmente, eu corri os sebos de Salvador, Fortaleza, Recife, Belém do Pará, Porto Alegre, atrás de livros de trova, né? Aí comecei a fazer a minha modesta biblioteca, que realmente não é tão modesta assim em termos de trova, e comecei a aprender, a estudar, a me aprimorar no fazer trovas. Agora, eu sempre trabalhei pela trova. Se você me perguntasse se eu sou um trovador ou um fazedor de trovas, eu não sei te dizer.